Boa noite, pessoal. Essa é a quarta aula e última dessa primeira parte, onde a gente está tratando da introdução aos conceitos relacionados à eletricidade. A aula de hoje é um processo de eletrização. E baseado no tudo que vimos até aqui, a gente pode separar três formas de processo de eletrização. A primeira é a eletrização por atrito. A segunda é a eletrização por condução. E a última é a eletrização por indução. O primeiro caso, a eletrização por atrito, é literalmente o nosso exemplo histórico, né? É literalmente o nosso exemplo histórico. Não sei se vocês se lembram, mas para falar do que seria algo estar eletrizado ou carregado, eu literalmente usei o exemplo do atrito, ou a contextualização do atrito, entre a lã e o âmbar. Exatamente. A gente viu que na sociedade, para que isso nascesse, lá na Grécia Antiga, eles viam que atritando a lã com o âmbar, um desses caras, né, ou os dois até, mas foi mais visível com o âmbar começava a atrair outros objetos. Então, havia essa noção já que atritar significava dar a capacidade de algo interagir em eletricidade com outro objeto. Hoje a gente consegue dizer que o âmbar e a lã ficaram carregados ou eletrizados a partir do atrito. O exemplo que a gente usou em sala de aula também é um exemplo de eletrização por atrito, que é o exemplo da lã e do cano PVC. Tá? Foi os exemplos que a gente citou até aqui. Para que a gente possa se lembrar, então, desse processo de eletrização, ele funcionava da seguinte forma. Imagina que eu tenho um cano PVC e uma lã. Então, aqui eu tenho uma lã e aqui eu tenho um cano. E aí o que acontece? Num primeiro momento, eles estão separados um de outro, eu ainda não fiz nada. E aí eu vou lá e começo a atritá-los. Eu pego a nossa lã e pego o nosso cano e começo a atritá-los. O que vai acontecer logo em seguida? Bom, aqui logo em seguida, eu posso dizer, a gente podia dizer que o cano ficaria com uma carga e a lã ficaria com outra carga. O que aconteceu da passagem do que era antes para o que aconteceu depois? Aconteceu o atrito entre ambos. Só que o que acontece no atrito? A gente pode dizer que a lã arranca, arranca elétrons, e eu vou sempre escrever elétrons assim agora, para facilitar a anotação, arranca elétrons do cano. Então, se a lã arranca elétrons do cano, no cano existiam dois elétrons que foram passados e aí gerou um excesso de elétrons na lã. Então, a lã se tornou algo carregado negativamente. Agora, falando matematicamente, nós podemos dizer que essa lã tem uma carga negativa. Enquanto que o cano ele foi retirado, dele foram retirados dois elétrons, então tem o excesso aqui de duas cargas que são positivas. Então, se tem o excesso de duas cargas positivas aqui, por causa do buraco deixado pelos elétrons, então esse cano ele tem uma carga positiva, ou falando matematicamente, a quantidade de carga desse cano é positiva. Então era dessa maneira que acontecia exatamente a eletrização. Aqui na lã vai ficar o excesso de elétrons e no cano a falta de elétrons. E aí a gente pode partir para os outros tipos de eletrização. O que seria a eletrização por contato? A gente viu anteriormente que dois objetos condutores, ou seja, dois objetos metais, esferas metálicas, elas possuem a capacidade de permitir a fácil passagem de elétrons. Ou seja, imagine que eu pegue um objeto condutor e outro objeto condutor e encoste os dois. Se eu encostar os dois e ambos estiverem eletrizados, ou pelo menos um deles já estiver eletrizado, o que vai acontecer? Um vai compartilhar carga com o outro até que ele chegue em um equilíbrio de cargas. Exatamente isso que está escrito aqui. Encostando dois condutores, ao menos um estando eletrizados,
Eles compartilharão cargas, essa é a ideia principal. Eles compartilharão cargas entre si, até que cheguem na média entre suas cargas. Isso daqui é exatamente o princípio da conservação de cargas. Para que fique claro tudo que eu estou querendo dizer, imagine comigo o primeiro exemplo, o exemplo número 1. Imagina que eu tenha uma carga ou uma esfera que tem dentro dela, 1, 2, 3, 4, ou melhor, já que isso é uma esfera metálica, eu vou respeitar a distribuição. As esferas metálicas sempre têm sua carga distribuída só na extremidade, na superfície. Então imagina que eu tenho uma esfera 1 e uma esfera 2, e essas duas esferas, essa daqui tem apenas 2 elétrons. Imagina que eu pego ambas, e ambas estão separadas, e aí eu vou lá e coloco as duas para se tocarem. O que vai acontecer? Se eu colocar as duas para se tocarem, os elétrons que estavam aqui vão começar a ser compartilhados entre as duas. No total eram 6 aqui, então eles vão começar a ser compartilhados. De qual maneira? A gente precisa fazer uma média, ou seja, uma conta aqui para a gente poder calcular quanto elétron vai ficar com cada uma. Se essa primeira esfera tinha 4 elétrons e a segunda esfera tinha 2 elétrons, então o que é fazer média? É somar e dividir por 2. Então, eu tenho no total 6 elétrons, que dividindo por 2 dá 3 elétrons. Logo, eu posso afirmar que depois de separá-las, cada esfera vai ficar com 3 elétrons em excesso. Falando de uma matemática um pouco mais rebuscada, nós podemos dizer, por exemplo, ou exemplificar, falando que esse cara aqui tinha uma carga de menos 4 coulombs, falando que essa esfera tinha uma carga de menos 2 coulombs, e no final, cada uma delas ficou com uma carga de menos 3 coulombs. É um outro exemplo para que nós possamos ver exatamente o que está acontecendo, porque a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com essa noção de quantidade de carga. Pensem nesse próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, o que está acontecendo é o seguinte. Imagina aqui que eu tenho uma esfera carregada. Agora, eu não vou desenhar mais elétrons. Vou falar que essa esfera está carregada com a carga Q1 de mais 8 coulombs. E essa outra esfera carregada com uma carga Q2 de menos 6 coulombs. O que vai acontecer? Então, essa primeira carga está eletrizada positivamente e a segunda negativamente. Se eu pegar e encostar as duas, o que vai acontecer? Haverá a passagem de elétrons de uma para outra. Então, como esses elétrons eles vão ser calculados para que eu possa literalmente achar com quanto de carga cada uma vai ficar no momento final? É a mesma ideia. Eu tenho que pegar a quantidade de carga que uma tinha, que é aqui no caso mais 8, e somar com a quantidade de carga que o outro tem, que a outra esfera tem, que no caso aqui é menos 6. Somá-las e dividi-las por 2. 8 mais menos 6. Aqui é mais e aqui é menos. Mais multiplicado por menos dá menos. Então eu vou ter que fazer mais 8 menos 6 dividido por 2. Mais 8 com menos 6 é 2. 2 dividido por 2, então isso aqui vai dar 1. Tá? Então o que vai acontecer? Cada uma dessas esferas, no fim de todo esse processo de eletrização por contato, vai ficar com mais, que aqui está positivo, mais 1 coulomb. Cada uma dessas esferas vai ficar com mais 1 coulomb. Esse é o processo de eletrização por condução. As esferas, os elétrons são compartilhados, as cargas são compartilhadas até que chegue numa média entre esses caras. Então eu estou eletrizando algo. É o mesmo caso o mesmo que vai acontecer caso eu simplesmente chegue perto uma carga de 8 coulombs de alguém que não é eletrizado. Por isso que a gente chama de processo de eletrização. Se eu chegar com uma esfera condutora com mais 8 coulombs perto de uma esfera condutora que não tem carga, o que vai acontecer? Os elétrons, da mesma maneira, vão ser compartilhados, só que agora eu vou ter um compartilhamento de mais 8 elétrons, vou fazer uma média com 8 e 0. Mais 8 mais 0 dividido por 2 vai ser a mesma coisa que 8 dividido por 2, que no caso aqui vai dar mais 4 coulombs. Então, no final,
cada uma das cargas ficou com... Cada uma dos corpos ficou com mais 4 coulombs. Então, um corpo não era eletrizado e passou a ser através do processo de eletrização por atrito. Para que a gente entenda o último conceito, é importante a gente entender o conceito de indução. O que é a indução? Lembrem-se de quando eu pegava um bastão carregado positivamente e chegava perto de uma mesa cheia de papelzinhos. Eu citei esse exemplo depois em uma das nossas aulas. O que acontecia? Esses papelzinhos tinham um movimento de subir para tentar encontrar o bastão. Dando um zoom no que está acontecendo, o que acontecia era o seguinte, olha só, o bastão ele estava carregado positivamente e os papéis, por mais que estivessem em equilíbrio, dentro do papel, a parte negativa se deslocava para cima, tentando chegar mais perto da carga positiva da barra. Esse movimento de subida dos elétrons gerava uma movimentação. Isso é que a gente chama de indução. Uma movimentação dos elétrons dentro do próprio corpo, sem que haja a eletrização precisamente. E a gente vai usar esse mesmo conceito de indução para falar sobre a eletrização por indução. Pense no seguinte caso. Imagine que eu tenho aqui uma plataforma toda isolante, e aí nessa plataforma eu penduro uma esfera que é condutora, e ela está em equilíbrio. E aí eu chego perto dessa esfera com um bastão positivo, carregado positivamente. Se esse bastão estiver longe, nada vai acontecer. Mas digamos que eu chegue perto com esse bastão. O que vai acontecer com a esfera? A esfera que antes estava parada, ela vai querer se mover. Porque dentro da esfera haviam cargas que eram positivas e cargas negativas, por mais que tivessem em equilíbrio. Aí essas cargas negativas, elas vão querer chegar mais perto e vão deixar um buraco aqui para cargas positivas do outro lado. Perceba, não houve eletrização aqui ainda, na esfera. Só houve um deslocamento de cargas. Perfeito? Como é que vai funcionar a eletrização aqui? O que vai acontecer é, os elétrons vão querer chegar mais perto e ficar muito perto da barra eletrizada. Então, o que acontece se eu ligar o que a gente chama de fio terra, à superfície terrestre? Isso daqui é o fio terra. O que vai acontecer é, o fio terra é como se fosse um fio condutor que permite a passagem de elétrons entre a Terra e o nosso objeto. É exatamente o que funciona com antenas em prédios. O que vai acontecer é o seguinte, já que há nessa ponta de cá elétrons em falta, olha só, aqui todos os elétrons estão perto da barra, enquanto na outra extremidade há elétrons em falta. Então o que a Terra vai querer fazer? A Terra ou a superfície terrestre vai ver que há elétrons em faltas aqui e vai querer mandar elétrons subindo, ó, por todo esse fio para conseguir igualar todos esses elétrons aqui que estão em falta. O que vai acontecer se eu suprir para cada um desses buracos de elétrons em falta? Se eu suprir essa necessidade, o que vai acontecer é o seguinte, nessa nossa estrutura, ainda com esse carinha aqui estando próximo por causa da barra eletrizada, os elétrons vão chegar aqui e aqui tinha várias carguinhas que eram positivas, vários espaços para os elétrons, e quando os elétrons chegarem ali, eles vão suprindo cada um desses buracos. Então, cada um desses buracos, vai sendo preenchido. Quando cada um forem preenchido, então vai parar de haver cargas positivas, ou seja, vai parar de haver buracos. E assim que parar de haver buracos para cargas dentro dessa nossa estrutura, eu vou lá e corto esse fio terra. Quando eu cortar esse fio terra e afastar novamente essa barra, o que vai acontecer? Todo aquele buraco que foi deixado por causa da passagem dos elétrons para o outro lado, ele foi suprido por causa da subida dos elétrons vindos da Terra. Então, a nossa esfera vai voltar à posição normal dela, porque a barra agora está longe.
porque a barra agora está longe, ela vai voltar à posição normal dela com todos aqueles elétrons que ficaram atraídos estando agora em excesso. Então, em uma condição onde não havia eletrização, se fez eletrização a partir da indução de elétrons. Essa é a eletrização por indução. Eu te vejo nos próximos capítulos, na próxima aula. Tchau, tchau. Muito boa noite.